WA Podcast. Boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite e bom dia para quem é bom dia, né? Hoje mais um WA Podcast. Hoje nós, antes de falar isso, lembro de uma coisa, gente. Se inscreva no canal, vocês têm que inscrever, gente. Ajuda, compartilha pro pessoal, que é importante para o nosso trabalho continuar, viu? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Vai falar muito de Krav Maga, vai falar muito desse momento aí de Israel. O nome dele, Benny Schickler. Boa tarde. Agora é a tarde aqui, né? Agora é tarde. Então estamos aqui para dar uma palhinha sobre Krav Maga, sobre a situação que está acontecendo em Israel. É isso aí. Eu vim para ajudar um pouco, né? Passar um pouco da minha pequena experiência. E vai ser muito importante para nós todos, tá? É sempre importante a gente falar sobre esse momento. Muita gente é leiga do assunto. Claro. Isso é muito sério. Entendi. E até o nosso amigo que nos trouxe aqui, o Bruno, na hora que eu falei de que precisava de um convidado, ele lembrou de você na hora e foi super ativo. E eu queria te agradecer também pelo Eu estar agradeço, aqui. é um prazer estar aqui com vocês. Conta um pouco da sua história, do seu início aí de vida, como que foi. Conta um pouco só pra gente interagir aqui, pra gente chegar nos assuntos. Bom, para começar, eu sou judeu, né, de religião, sou brasileiro. Desde criança tive muito contato dentro da comunidade judaica. Estudei até o meu ginásio numa escola israelita. Depois, como acabava só no ginásio, eu fui para uma escola normal depois de alguns anos. Fiz parte de um movimento juvenil judaico durante anos. Fui para Israel, morei um ano lá, quando eu estava com 18 para 19 anos. Né? E voltei, fiquei um ano. Nesse ano que eu fui, a gente trabalhava muito, estudava hebraico, e fazia seminários, e viagens, e visitas com pessoas do mundo inteiro. Então era um intercâmbio com pessoas de vários lugares. Muitos países da América Latina faziam o programa junto com a gente. E a gente tinha muita palestra em espanhol, né? Porque só tinha o pessoal do Brasil que falava português e tinha vários latinos-americanos de língua espanhola. A gente tinha muita palestra em espanhol, alguma coisa em inglês, com tradução. E foi durante um ano. Foi um ano muito especial, né? Que a gente viveu Israel de cabo a rabo, conheceu vários lugares e fizemos várias coisas. Então, por exemplo, teve uma semana que eu trabalhei dentro do zoológico. Era uma experiência completamente diferente. Não tem uma ligação só religiosa. Claro que a gente visitou lugares religiosos, mas tivemos várias experiências. Visitar museus, visitar o norte, visitar o sul, né? Conhecer lugares que talvez nem israelenses conhecem no dia a dia, apesar de Israel ser muito pequeno. Israel, para quem não sabe, o país é mais ou menos do tamanho de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Então eu gosto de comparar muito assim. O norte a sul de Israel, de carro, é mais ou menos 7 horas de carro. E o leste a oeste, dependendo do lugar, é 2 horas, mas o mapa de Israel é muito parecido com o losango, nas devidas proporções. Mas no sul e no norte, nessas pontinhas, eles são mais estreitos, ou seja, o território é muito pequeno. E o que isso tem a ver com alguma coisa que a gente vai falar sobre aqui agora? Qualquer pedacinho de terra é muito valioso. Não só como segurança, mas sobre outros aspectos, né? Então tiveram várias guerras desde a criação do Estado de Israel moderno, que foi em 48, e o mapa da região ele sofreu algumas alterações durante essas guerras. Israel teve mais de 5 guerras grandes. Cada década teve uma guerra, e as guerras definem fronteiras novas, não tem jeito. Faz parte disso aí, né? Acontece, é guerra. E hoje a gente está vendo um problema que está tendo grande entre os palestinos e os israelenses. Eu, como pelo fato que eu tenho família em Israel e amigos, eu estou ligado o tempo todo, né? Nessa situação é muito triste, a situação é muito triste. E eu recebi o convite do Bruno, né, e do Alisson para vir aqui falar alguma coisa. Eu não sou especialista em geopolítica, eu sou professor de Krav Maga. Krav Maga, na verdade, é uma técnica de defesa pessoal israelense. Ela foi desenvolvida na década de 40
por um homem que chama Imi Lichtenfeld, que não era israelense. Na verdade, Israel só ficou independente em 48, né? O Imi nasceu em Budapeste em 1910. Teve uma vida normal na adolescência dele, foi praticante de esportes como boxe greco-romana, e o pai dele fazia parte da polícia local. Okay? Ele, na verdade, nasceu em Budapeste e foi criado em Bratislava, que é a capital da Eslováquia, que é muito próximo. O problema é que, com o crescimento de grupos nazistas e fascistas na Europa, na década de 30, mais preciso, nos meados da década de 30, né, começou um crescente antissemitismo contra os judeus da região. Por quê? Pelo fato de serem judeus. Eles foram perseguidos... Tem um motivo específico? Bom, a Alemanha diz que os judeus dominavam o mercado financeiro. Era uma coisa meio discriminativa, porque a minha família, por exemplo, não tinha muito dinheiro. Minha família morava na Grécia. Eu perdi 40 parentes diretamente durante a Segunda Guerra. Ou seja, tia-avó e marido, isso tudo na Grécia, tá? E por sorte a minha avó conseguiu sobreviver porque ela estava escondida. Essa perseguição aconteceu, eles perseguiram as minorias. Em geral, a Alemanha, quando terminou a Primeira Guerra, terminou muito enfraquecida. E economicamente, durante esse tempo todo, no final da Primeira Guerra até a Segunda Guerra, ela estava muito enfraquecida. E Hitler começou, com o partido nazista, começou a perseguir os judeus. Né? No início era uma perseguição pequena, eles começaram a proibir os judeus de frequentar alguns lugares, eles começaram a colocar a estrela de Davi em comércios onde tinham judeus, aí começaram a proibir de ter cargos públicos quem era judeu, até que começou a perseguição mais agressiva e começaram a atacar os judeus na rua. A própria população local estava fazendo isso, não os alemães no início. Então, como se fosse uma briga de torcida, quando um vai com uma blusa perto de um bar que tem outros vários, aleatoriamente eles saíam e iam bater nesse daqui. Isso aconteceu. Quando o criador do Krav Maga começou a ver essa situação acontecendo, ele era lutador de boxe e luta greco-romana, e chegou a ser até campeão amador europeu. Ele e os colegas que praticavam isso, eles começaram a ver isso e vão falar, a gente não vai ficar parado aqui. O meu amigo está apanhando ali, né? Então ele participou de um grupo de resistência que lutou contra esses grupos nazistas e fascistas na Bratislava, né? Só que a situação começou a ficar pior, os alemães estavam começando a ocupar grande parte da região, então ele fugiu da região, né? E nessa época, foi mais ou menos 1940, eles fugiram em direção ao Oriente Médio. O Oriente Médio, nessa época, estava na mão dos britânicos. A Palestina, ela ficou na mão dos turcos otomanos até 1917. Quando acabou a Primeira Guerra, né, o acordo, depois que acabou a Primeira Guerra, ficou na mão do mandato britânico. Então, o mandato britânico ele durou de 1917 até 48, depois que foi feita a independência de Israel. É. O Imi fugiu mais ou menos em 1940. Em 42, ele entrou em Israel. Não existia o país ainda, era Palestina, né? Existiam palestinos judeus, palestinos muçulmanos, sob mandato britânico. E ele foi apresentado para líderes de grupos que faziam a proteção da população judaica local, que o maior grupo deles chamava Haganá. E qual que era a função da Haganá? Proteger as comunidades judaicas que existiam naquele lugar, trazer o maior número de judeus para a região, muitas pessoas fugindo da Segunda Guerra por causa do Holocausto, né? E era isso, a função da Haganá. O Imi, quando chegou nesse lugar, ele desenvolveu o sistema de defesa pessoal e combate corpo a corpo desse grupo. Não foi qualquer pessoa, foi uma pessoa que recebeu um dom. A vida dele fez ele desenvolver isso, não era qualquer pessoa. Igual Pelé desenvolveu no futebol, ele nasceu com um dom, o Imi nasceu com esse dom para defesa pessoal. Só que a gente fala que ele virou um especialista pela necessidade de sobreviver. Ele precisou fazer isso, senão ele morria. Então foi uma pessoa que teve várias situações reais na vida dele. Quando chegou em Israel, ele encontrou uma violência diferente, grupos
muçulmanos já atacavam os judeus na região. E assim que foi desenvolvido o Krav Maga, né? Ou seja, ele foi criado num cenário de guerra. E a gente está falando sobre guerra que está tendo hoje, né? Então tem um pouco a ver, né, o Krav Maga com a situação. Porque é uma briga que tinha entre os árabes e os judeus. E assim, falando um pouco sobre essa parte do Krav Maga, ela começa no leste europeu. Ele nasceu, o IME nasceu em Budapeste, foi criado na Bratislava. Com 20 anos ele migrou para Palestina. Na verdade não existia Israel ainda, a região chamava Palestina sob mandato britânico. Como que chegou no Brasil agora? Chegou no Brasil. Bom, o Krav Maga ele saiu de Israel para o exterior. Ele ficou em Israel até 1980. Era restrito só para o cidadão israelense. A partir de 80, o Krav Maga começou a ser ensinado para grupos de segurança fora de Israel. Então, os primeiros países que tiveram acesso foi França e Estados Unidos. Então, grupos especiais que convidaram os israelenses para treinar Krav Maga, os grupos de cada um desses países. Em 85, né, foi mais ou menos essa data, e depois começou a entrar no mundo civil nesses dois lugares. No Brasil chegou em 1990, e aqui em Belo Horizonte chegou em 96. Né? Ele chegou com um israelense, eu fui aluno desse israelense durante 20 e poucos anos, e trouxe para Belo Horizonte, para Minas Gerais, no caso, eu fui o primeiro a chegar. E a gente aqui teve um crescimento muito grande devido até à violência urbana que existe no Brasil. Então, a aceitação do público mineiro foi muito boa, sabe? Qual que é o foco da luta em si? O Krav Maga, se você for ver o Krav Maga, ele parece ter um pouco de cada arte marcial. Ele não tem uma coisa única. Mas a base fundamental do Krav Maga é atingir golpes traumáticos para pontos sensíveis no corpo do agressor. O que é isso? Pontos sensíveis? Nariz, olho, pescoço, genital, joelho, cervical, né? Muita coisa que às vezes no esporte é proibido. Se você vai pegar o Vale Tudo, por exemplo, Vale Tudo não pode morder, não pode enfiar dedo no olho, não pode atingir região da traqueia nem no genital, não pode bater aqui, não pode dobrar dedo. Algumas cotoveladas de cima para baixo eles proíbem. Isso tudo para preservar os atletas, né? Mas o Krav Maga ele foi criado como defesa. Então, eu tenho que dar um instrumento para a pessoa aprender a se defender numa situação de risco que já não tem outra opção. A gente fala, a gente usa o Krav Maga, a gente treina Krav Maga, não é obrigado que você tem que usar o Krav Maga, né? Porque todo comportamento de segurança que envolve a técnica também é Krav Maga. Então, se eu consigo evitar o problema antes que ele vai acontecer, por que não fazer? É mais seguro. Eu vi uma pessoa suspeita lá, dá para eu correr para lá e ir embora antes de ter o contato físico com ele? Dá para fazer isso? Faço. Né? A gente treina os alunos nesse sentido. Comportamento de segurança. Então, isso é um deles. Né? Evitar o problema, se você conseguir antes. O problema é quando você não consegue mais evitar. Alguém já voou no seu pescoço, uma faca já está descendo, você não tem distância mais para evitar o problema. O problema já está acontecendo. E aí, como é que eu faço? Como é que eu reajo? Então, a gente treina sobre isso. Então, o Krav Maga não tem um foco, trabalha no chão, trabalha de longe, trabalha de perto, a gente trabalha todas as situações. Eu posso estar sentado, deitado, em pé. O agressor pode estar armado ou não, né? Armas da modernidade, que a gente fala bastão, faca, garrafa, até ameaças de arma. Como é que eu reajo numa situação dessa? Né? E o Krav Maga, ele baseia-se nisso. Ele tem faixas e tudo? Tem. Quando o Krav Maga ele saiu do mundo militar e foi levado para o mundo civil, o criador do Krav Maga, ele... Na verdade, a gente não gosta de falar copiou, mas ele pegou o modelo que é das artes marciais. Então, na faixa branca, você tem branca, amarela, laranja, verde, azul, marrom, igual às artes marciais. E cada faixa, você tem matéria específica, né, para mostrar que o aluno está desenvolvendo. É muito parecido com as faixas do judô, tirando roxa, que a gente não tem roxa. Outra coisa, quando que você entrou no Krav Maga? Quando que você conheceu, assim? Como que foi? Você estava fazendo o quê? Qual que era o momento? Tá, vamos lá. Eu já treinei outras artes marciais, né? Sempre treinei alguma arte marcial, então eu gostava sempre de treinar. E sempre fui atleta, sempre pratiquei esporte a vida toda. Eu recebi um convite para morar no Rio, para treinar
com a pessoa que trouxe para o Brasil e trazer para Minas. Né? Então eu entrei nessa... João, como que aconteceu isso? Através do meu cunhado, que é israelense. Ele é o presidente da nossa federação atual, né? Ele chegou a fazer Krav Maga no Exército, ele não fez um Krav Maga direcionado para o mundo civil, ele treinou um Krav Maga direcionado para soldado, que você não tem muito tempo para treinar, mas você tem que formar esse soldado, né? Também com Krav Maga. E ele morava aqui. Ele, na verdade, é casado com a minha irmã, né? Ele é meu cunhado. Então, a gente começou com o Krav Maga dessa forma. Mas eu que dou as aulas, ele mexe com a parte mais burocrática. E o Krav Maga chegou em 96 e foi desenvolvido aqui. Depois de um tempo, a gente começou a formar instrutores. E isso ajudou a difundir a técnica, né? A arte dentro da cidade, depois em alguns estados. E é assim, até hoje a gente está fazendo assim, nesse modelo, né? E hoje, na época, quando você começou a fazer começou a dar aula aqui, tinha só você como professor. Só ninguém, o pessoal não conseguia nem falar Krav Maga. E como é que cresceu? Como é que... Cresceu. Fomos trabalho, cara. Hoje, atualmente, o que é? Tem quantas academias tem hoje? Então, eu fiz parte de uma federação muito grande no passado. E depois de 22 anos, eu saí. A gente saiu por alguns motivos e começaram o trabalho próprio. Hoje, eu acredito que a nossa federação nova está com 300 alunos, mais ou menos. É muito pouco, mas também não é pouquinho. Né? Mas na federação passada, em Minas, a gente chegou a ter 1.300 alunos. Hoje caiu por quê? Com a pandemia? Não, porque eu saí da federação antiga, então muitas pessoas ficaram na outra federação. Hoje a gente está fazendo um Krav Maga um pouco diferente, criamos uma federação própria, né? Então... Agora você começou um caminho a solo. Assim. A nossa federação nova chama Federação de Krav Maga Israeli System. Esse é o nome da nossa federação. Você tinha mostrado aqui, eu vi. Vamos voltar um pouco agora para trás. Vamos falar sobre o assunto. É sobre o assunto que a gente também tem que falar agora. A gente está contando um pouco da história do Krav Maga, mas agora a gente vai tocar num assunto que todo mundo quer ouvir. O assunto atual, né? Todo mundo quer ouvir dele um pouco. Tá. Eu, antes de falar sobre o assunto atual, eu queria falar de 2 pontos. Pode falar. Não, sobre o assunto atual, certo. Ok? Que são muito importantes. Primeiro ponto. Não existe possibilidade de existir um único povo naquela região. O que eu estou falando? Aquela região onde tem os palestinos e israelenses, ela só vai ter paz quando tiver coexistência dos 2 povos. Ou seja, um tem que aceitar a existência do outro. Ponto. Não existe a possibilidade de ter um sem o outro ou outro sem um. Okay? E para haver coexistência tem que ter paz. Okay? Segundo ponto. Israel não pode perder uma guerra. Porque Israel perder a guerra, ela some. Acabou. Eu te falei o tamanho geográfico de Israel. Israel, o dia que perder uma guerra, acabou Israel. Me explica melhor. Acabou. Se os exércitos inimigos entrarem e aniquilar a população, ganhar a guerra, eles ganharam a guerra. Acabou Israel. Israel não tem direito de perder uma guerra. Esses são 2 pontos que acontecem na região. A gente tem que falar um pouco sobre a história para entender um pouco a situação. Tá? Eu falei que aquela região, até 1917, estava na mão dos turcos otomanos. Eles ficaram 400 anos no poder. Tá? Agora, antes deles, tiveram vários povos que entraram nessa região. Se você vai ver geograficamente a região de Israel, ela é um ponto muito estratégico. Até comercialmente, porque ela está no Mediterrâneo, e você consegue passar para a Ásia sem ter que passar por debaixo da África. É um lugar muito cobiçado por várias regiões, por várias pessoas, vários povos durante anos. Então foi um território que foi altamente cobiçado e conquistado por vários povos. Mas se a gente vai voltar na história no passado, a terra de Israel era lá. Eu não vou falar muito sobre a história bíblica do passado. Então os judeus sempre... Quando a gente está falando sobre reza, sobre músicas, a gente sempre fala de Israel naquela região. Então não tem como falar que os judeus não têm direito de estar nessa região. Okay? Os muçulmanos também vivem muito próximos daquela região. Você vê, Israel é o único país judaico da região. Exato. Você está cheio de países muçulmanos em volta. Líbano, Síria, Egito. Ou seja, não dá para você falar se a terra é de um, essa terra não é do outro.
Eu falei, os dois têm que aceitar a existência do outro e vai ter que respeitar, porque senão vai ser guerra o resto da vida. Pelo fato, é o que acontece, né? Bom, até 1917 estava na mão dos turcos otomanos. Acabou a Primeira Guerra, ficou na mão dos britânicos até 48. Eu não vou falar sobre detalhes disso. Quando os ingleses saíram, a ONU reconheceu a independência do Estado de Israel e sugeriram uma partilha da região. Ou seja, uma parte ia ficar com os judeus, uma parte com os palestinos, muçulmanos da região. E o que aconteceu? Israel aceitou e as nações árabes em volta, que todo mundo é árabe ali, tirando Israel. Certo. Então você tem Líbano e Síria em cima, você tem Jordânia, né, do lado direito, do lado esquerdo é o Mediterrâneo. Exato. Você tem o Egito embaixo, mais para cá você tem Síria. Iraque, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, o norte da África também tem muitos países muçulmanos, né? Esses países não aceitaram a criação do Estado de Israel. Então existia um órgão que chama Nações dos Países Árabes. Eles não aceitaram a existência essa partilha. Desde a época que a ONU falou isso. Isso foi em 48. Mas desde isso já não eles aceitava. falaram para os palestinos, não preocupa que nós vamos ganhar a guerra. E vocês vão voltar. Muitos saíram da região por causa da guerra. E muitos falam que foram expulsos da região. Eu acredito que alguma expulsão aconteceu, é guerra. Mas muitos saíram porque acreditaram nos países árabes que estavam em volta e falaram, não, vamos acreditar neles. Eles foram um pouco na palavra dos outros. O problema é que Israel ganhou essa guerra. E foi uma guerra não muito fácil, porque Israel tinha menos soldados, não tinha muitas armas. Foi uma guerra complicada, perdeu-se muita gente em batalha, só que Israel ganhou. E a partir daí tiveram 5 grandes guerras. Eu não vou. A gente teve guerra em 48, que foi a Guerra da Independência. Depois teve guerra em 56, que foi a crise do Canal do Suez, que o Egito fechou uma passagem do mar para a Ásia. Depois você teve guerra em 67, que foi a Guerra dos 6 Dias. Você teve guerra em 73, que foi a Guerra de Yom Kippur. Depois você teve guerra do Líbano em 80, você teve grandes guerras. E o que aconteceu nesses anos todos? Israel começou a desenvolver. Israel desenvolveu um sistema de defesa grande, inteligente, forte, investiu no país para desenvolver. Hoje Israel é uma das potências militares, né? Apesar de ter falhado nesse massacre que teve no sábado passado. A gente teve um massacre em Israel. Eu vou chegar nele e vou falar sobre isso, né? O que aconteceu? Quando terminou essa guerra, deixa eu só olhar minhas datas aqui, que eu não sei tudo de qual. Lembra, gente, eu não sou especialista em geopolítica. Eu sou professor de Krav Maga. Tá? Gaza, a região de Gaza, estava na mão do Egito 19 anos. Ok? De 48 até a Guerra dos 6 Dias, que foi 67, quem tinha o poder de Gaza não eram os palestinos moravam lá também, mas estava na mão dos egípcios. Os egípcios que dominavam a economia do local. Dominava essa região. Tá? A região onde é a Cisjordânia estava na mão da Jordânia. Ok? E na Guerra de 6 Dias, que Israel ganhou de novo, Israel tomou essa região. Então Gaza ficou com Israel, a Península do Sinai ficou com Israel. A Península do Sinai é uma parte grande, né? Do Sinai, você falou que foi no Egito. Isso. Não é no Cairo, mas é uma parte grande. Israel, na verdade, triplicou o território dele depois dessa guerra. E conquistou a Cisjordânia, que era da Jordânia. Okay? Durante muitos anos, isso ficou na mão de Israel. Do Egito, depois de Israel. Israel depois devolveu isso para os palestinos, para a autoridade palestina. Fez acordo em 1993, que chama um Acordo de Oslo, que deu... né, para a autoridade palestina, que foi, na verdade, um pré-governo da Palestina, para virar o país depois, né, que eles iam administrar Gaza e a Cisjordânia. Então, ou seja, Israel já não dominava mais esses lugares. Mas esse processo não é simplesmente sair. Não é simplesmente sair. Tanto que Israel cortou a água e a luz agora, porque Israel que mandava luz e água para Gaza. Não era tão simples assim. Eles não tinham estrutura, era muita gente.
E junto com isso, Israel policiava algumas regiões por causa do terrorismo, por causa da guerra. Não é simples, eu vou sair, pronto, final. Você tem que ficar esperto com a sua segurança, né? Você não pode simplesmente deixar o local. Afinal, tinha muita gente que não aceitava Israel na região. Vamos lá, vamos olhar aqui. Ou seja, a retirada de Israel aconteceu, né, no Acordo de Oslo e total. Saiu o exército desses pontos de segurança que eu te falei em 2005. Então foi a retirada total e de algumas colônias judaicas dessa região de Gaza e Cisjordânia, ok? Ou seja, a autoridade palestina de 2005 para frente estava com a mão em Gaza. O problema é que em Gaza teve eleições e o Hamas ganhou. Ou seja, o Hamas era uma coisa e o Fatah, que é o partido político da autoridade palestina, era outra. Eles ganharam uma eleição em Gaza. Não era um país. Cisjordânia é uma região, Gaza é uma outra região. Apesar deles serem do mesmo povo, eles tiveram eleição independente lá. O Hamas ganhou. O problema é que o Hamas ganhou. Muitas pessoas da autoridade palestina, do Fatah, foram expulsas da região, tiveram que ir para a Cisjordânia. Okay? E a partir daí começou uma escola de terrorismo em Gaza. O Hamas, no estatuto do Hamas, eles não aceitam a existência de Israel. Ou seja, eles querem destruir Israel. O que eles fizeram nesse massacre é só um exemplo. Eles querem destruir Israel. O que é o Hamas? O Hamas é um grupo que virou partido dentro de Gaza, virou um grupo ideológico radical. Só que tem religião, ele é islâmico, que é financiado pelo Irã. Então o Hamas ele é financiado pelo Irã. Isso já tem provas, tá? Isso não é coisa que eu estou falando. O Irã é inimigo de Israel declarado, ele não aceita a existência. Ele não aceita a existência de Israel e ele financia esses grupos. Não só esses grupos, mas também o Hezbollah, que está no sul do Líbano, que também é inimigo de Israel. Então, isso é patrocinado pelo Irã, né? E aí ele nasce pelo Irã e fala assim com alguém, vai lá e... Não, ele nasceu na Palestina, né, nesses territórios. Muitas pessoas falam que surgiu por causa da opressão que Israel faz com os palestinos, mas não é bem assim. Pode até ser que surgiu nesse momento. Mas para você ter paz, você precisa conversar, não é fazendo atentado terrorista que você vai conseguir paz. E a partir de 2005 eles assumiram e começaram a fazer atentados em Israel, né? Teve uma série de atentados, deixa eu ver, nos anos 2000, porque existia uma circulação um pouco mais fácil para entrar em Israel. Teve vários ônibus que explodiram com homens suicidas, mataram muitos civis, até que Israel colocou um muro em algumas regiões para impedir esses grupos de entrar e fazer atentados em Israel. Solucionou. Com o tempo conseguiu frear esse tipo de atentado. E muitas pessoas falam que isso foi apartheid, mas isso foi uma segurança. Não era outra opção, tinha que fazer segurança. E depois eles começaram a fazer esses foguetes que já tem anos, já tem mais de década que chove foguete em Israel. E não são foguetes. Essa guerra agora que teve, já caiu mais de 10 mil foguetes em Israel. Só que Israel tem um sistema de defesa eficiente, só que ele consegue bloquear 90 e poucos % desses foguetes que chegam. Alguns caem. E quando caem, fazem estrago e mata. Ou seja, se não fosse esse sistema de defesa, ia morrer muito mais israelense, né? O que eu quero chegar nisso tudo? Para haver paz, não pode ter terrorismo. O que aconteceu no último sábado foi uma carnificina. Eles entraram em comunidades civis, mataram pessoas, mataram mulheres, estupraram, queimaram, degolaram bebês. Tem relatos dos médicos legistas. Em Israel existe não são médicos, mas eles fazem parte da religião judaica, que quando tem alguma tragédia, eles são os primeiros a irem. Porque para enterrar o judeu precisa de alguma parte do corpo. Então eles são os primeiros a chegar. Teve relatos, assim, gravíssimos de crueldade, que se isso não é terrorismo, a gente não sabe como é que chama isso. Eles mataram uma mulher grávida. Posso falar isso aqui? Claro. E depois abriram a barriga dela e esfaquearam o feto. O médico legista chegou, viu a faca no menino.
no feto, aberto. Eles só não sabem se ela tomou tiro antes ou tomou tiro depois. Ou seja, foi uma carnificina. Eles entraram numa rave, que estava tendo uma festa eletrônica com 1.000 pessoas, assassinaram 260 pessoas. Civis. A gente não está falando de uma base militar que eles entraram. Se é militar, você até entende alguma coisa, né? Ele está ali para proteger. Eles mataram civis. Então foi... E nessa história toda, se eu não me engano, morreu 1.200 pessoas. E não satisfeito, ainda pegaram 200 reféns e levaram para Gaza. Ou seja, nunca... Depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra, nunca teve uma matança de judeus tão rápido, num espaço de curto tão rápido. Foi uma tragédia isso. E Israel é um país democrático. Se você vai pegar a maior parte da população hoje, depois desse massacre, eles são a favor de Israel entrar em Gaza e acabar com o Hamas. A verdade, a única possibilidade que tem de acabar com a violência é tirar esse grupo de lá. Eu, no meu modo de ver, teria, tá? Não sei se vai ser possível, tirar o Hamas, colocar uma força, colisão internacional com soldados, né? Outros países. Vai vir 1.000 soldados da França, 1.000 soldados da Inglaterra, 2.000, 3.000 soldados. Fazer uma força que vai policiar e não deixar esses grupos prosperar e crescer. Porque não adianta, porque Israel entra, faz o que faz, sai, daqui a pouco eles... É isso que eu acho Eles voltam e fazem fábricas de bomba e começa tudo isso aí. Deixa eu te fazer algumas perguntas sobre isso. Claro. A Palestina, vamos falar assim, você falou que Israel começou a crescer, tecnologicamente, industrialmente e tal. O que a Palestina fez? Ela não cresceu? Ela não... E outra segunda pergunta, encaixando nisso. Sim. Essa rave eu achei muito interessante, porque o que acontece? Se é um local onde existe uma guerra... Por que fazem lá? Não, por que foi lá e... Por que essa rave é feita lá? Não, isso que me deixou assustado, assim, nem a questão dela ser feita, mas só de você pensar que ela é um local... Perigoso? Que, não sei se é perigoso, se é a palavra certa, eu queria saber esses dois motivos. Tem 30 anos que tem festas assim. Não festa eletrônica, festa eletrônica não é, mas tem 30 anos que eles fazem festas ali naquela região. Só para você ter ideia, essas comunidades que foram atacadas, teve comunidades que perderam 1/3 da população. Né? Se tem 1.000 pessoas, morreu 1/3 das pessoas. A maior parte dessas comunidades são pessoas de esquerda em Israel. São pessoas que querem fazer a paz a qualquer preço com os árabes. No caso, os palestinos. E eles morreram. Foram pessoas que acreditavam na paz. E eles foram massacrados. Como assim? Tanto que eles moravam ali na região. Talvez a pessoa que não está tão, né, querendo fazer paz dessa forma não morasse ali. E foi isso que aconteceu. Agora, essa festa acontece, é comum acontecer. Ninguém esperava. Houve uma falha gigante no sistema de segurança em Israel para esse pessoal entrar. Não resta a menor dúvida. E isso, depois da guerra... Alguém vai ter que dar resposta. Depois que acabar essa guerra, alguém de Israel, né, o próprio primeiro-ministro e a segurança interna vai ter que responder. Como aconteceu? Como esse povo entrou assim? Com trator, cortando cerca. Então, eles treinaram para fazer isso. Né? Israel deixa muitos palestinos virem trabalhar em Israel. Eu não tenho dados exatos, mas eu acho que é mais ou menos 60.000 palestinos vão trabalhar em Israel todo dia. Tanto de Gaza e Cisjordânia. Okay? Eles encontraram um terrorista que eles pegaram, era um desses que tinha autorização para entrar em Israel para trabalhar. Ou seja, essa pessoa provavelmente passou muitos dados para o lado de lá, então eles sabiam exatamente onde que eles iam entrar, como iam entrar. Agora que houve uma falha no sistema de defesa, houve. De segurança, com certeza. Com certeza. E aí, voltando só para reforçar a pergunta, era sobre a questão da Palestina, por que ela não cresceu tão quanto Israel? Por que não cresceu? Você tem uma corrupção gigante no governo palestino, no pré-governo, né? Porque ainda na autoridade palestina. Hamas, que assumiu Gaza em 2005, expulsou a autoridade palestina. O Hamas é um grupo que ele procura as armas, ele quer fazer guerra, ele quer matar o maior número de pessoas, é um grupo terrorista. Tem filme deles desenterrando tubos de esgoto que foram doados para Gaza, para melhorar a vida das pessoas lá. Tem filme deles, eles filmam isso, eles tirando esses tubos de metal
para fazer bomba nas fábricas que eles têm. E essas bombas vão voar para Israel depois. Eles fazem isso. É um grupo terrorista, cara. Então eles não querem crescer como sociedade. É um grupo terrorista. O que você quer de um grupo desse? Eles pegam um menino de 3 anos de idade para marchar em cima da bandeira de Israel. Ensina ele que todo judeu e todo israelense é impuro, é infiel. Então você coloca a religião junto com essa doutrinação que eles fazem, como é que você faz paz com um povo desse? Igual, eu falei, não existe paz um povo tentando destruir o outro. Israel é uma potência militar. Você viu que Israel em 5 dias fez o estrago que fez em Gaza. Muita gente fica sensibilizada porque é prédio que cai. Mas as pessoas não sabem que embaixo desse prédio tem um depósito de arma que voa, bomba para o outro lado. Né? Então, não tem jeito, um vai ter que aceitar o outro. Agora, o Hamas tem que acabar. Esse grupo tem que acabar. A autoridade palestina tem que assumir de novo lá. Tem que ter uma ajuda internacional, porque, pelo visto, eles não vão aceitar a ajuda de Israel administrando esse local. Né? Israel ainda vai fornecer água, luz, né? E caminhões com mantimentos, que normalmente já fazia. Né? Então, a questão ali é muito segurança. Muita gente fala, mas Israel define fronteiras, não deixa ninguém entrar, faz a vida deles um apartheid. Isso não é. Só que eu preciso ter uma garantia de segurança para poder sair daqui. Israel fez isso com o Egito. Na Guerra do Sinai, Israel não conquistou a península do Egito. Depois de anos, em troca de paz, ele devolveu. A mesma coisa com a Jordânia. Então Israel, como um país muito pequeno, eu te falei, cada pedacinho de terra é muito valioso. Se eu vou entregar um pedaço de terra para o meu inimigo, que ele vai ficar mais perto de mim, é um problema para a segurança. Isso aconteceu no sul do Líbano. Israel, depois da Guerra do Líbano, anexou um pedaço de terra para manter a fronteira um pouco mais longe. Depois de anos, Israel saiu desse pedacinho de terra, devolveu, né, esse pedacinho de terra. Os terroristas chegaram mais próximo para mandar bomba em Israel. Então a questão é de segurança. Não é tão simples, vou sair e pronto, acabou. Não é. Não é. Então eu acho que depois dessa guerra vai ter uma mudança gigante nesse sentido. Porque tem que dar alguma solução. Não, e ela Eu faço muito paralelo, desculpa te interromper, eu faço muito paralelo para quem é leigo no assunto, que o que acontece em Gaza, o Hamas em Gaza, é muito parecido com nas devidas proporções, é muito parecido com o que acontece numa comunidade com os traficantes. Os traficantes pegam o menino novinho, né? Pega ele, abraça ele. Ele entra para o tráfico de drogas. Ele começa como olheiro, depois ele começa a vender, depois ele ganha arma, depois ele ganha moto, mas esse menino não sabe que daqui 2 anos ele vai morrer. Porque acontece isso, a gente vê. Então acontece muito parecido isso lá. Aí você vai falar, a pobreza ajuda isso? Ajuda. Né? A condição social da pessoa ajuda ele a entrar? Ajuda. Agora, lá em Gaza a gente tem o problema da religião. Junto com isso tudo, eles são doutrinados a morrer em nome de Alá. E se eles morrerem em nome de Alá, eles vão para o paraíso. Então imagina só, uma criança ou um jovem que foi doutrinado desde pequenininho e ainda tem esse negócio da religião no meio. Olha que dificuldade que é. É muito difícil. Por isso que eu acho que Israel não tem como controlar lá dentro. O povo de lá não vai aceitar, mas o povo de lá tem que entender que se eles ficarem do lado do Hamas, eles vão perder. Não vai haver paz. Mas, assim, a gente estava até conversando sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, eles estão lá ainda. A bomba está caindo, eles estão lá. Por que eles não sobem para o Líbano, vão para o Egito? As fronteiras são... Assim, Gaza, você não tem como ir para o Líbano porque você tem que passar por Israel. Você não tem aeroporto em Gaza. A única saída que você tem é Egito, e o Egito não abriu as fronteiras. O Egito não quer que eles vão para lá. Porque tem medo até do Hamas ir para lá. Eles não querem esse pessoal lá. Então está tendo negociação de abrir o Egito para acolher essa população, porque são 12 milhões de pessoas. Gaza é mais ou menos do tamanho de Belo Horizonte. Eles falam, é um pedaço populoso. Belo Horizonte é mais ou menos o mesmo tamanho. Eu olhei isso no Google hoje de manhã. O tamanho de Belo Horizonte tem mais ou menos 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas, é mais ou menos o que tem Gaza. Okay?
O que Israel quer? Israel quer destruir todas as estruturas do Hamas no norte de Gaza, a estrutura, e por isso que ele falou para a população descer. Aí você fala, mas é muito difícil tirar a população, é muito difícil. Infelizmente, eu não mandei vocês entrarem e fazer esse massacre dentro da minha casa, e vocês vão ter que arcar com as consequências, tá? Mas a população foi avisada para sair. Israel mandou mensagem, liga, Israel é muito comum ligar, mandou mensagem com panfletos em árabe escritos para as pessoas deixarem as casas. Você vai falar, é muito difícil? É difícil. É muito difícil. Mas vai perguntar o que as famílias que perderam os parentes assassinados em Israel do jeito que tá. Vai falar com os parentes que estão com as filhas sequestradas, cara. Tem 200 pessoas sequestradas. Eles sequestraram velhas, mulheres, bebês. Tá sequestrados. Então Israel, quando aconteceu isso, falou, beleza, vocês sequestraram, a gente vai fechar a luz e a água. Vocês não vão receber a luz nem a água. Acabou. Você vai falar, mas não pode fazer isso. Então, qual é a solução? Qual é a solução? Não, e o mais é muito interessante... fácil falar, né? Assim, a gente conversando aqui é fácil mesmo. A gente não tá, né, no conflito, é muito difícil. E assim, eu vi uma reportagem que o líder do Hamas, Sim. ele estava lá no Catar conversando com o iraniano. Tem chance. Ele não fica lá. Sabe? É uma coisa meio sem sentido. Então, deixa o povo se matarem lá e eu vou ficar aqui no Catar tranquilo, aqui no Hotel 5 Estrelas. Com certeza. E a guerra é rentável. Os líderes ganham muito dinheiro. Então eles vão fazer de tudo para manter isso. Por que os líderes ganham muito dinheiro? Porque o Irã financia isso. Mas igual o Irã quer isso. Igual o tráfico de drogas, o líder ganha muito dinheiro. É a mesma coisa. Tá. Entendi. Você tá entendendo? O chefe do tráfico ganha muito dinheiro. No caso, o Irã ganha dinheiro com isso. Não, o Irã enfraquece Israel com isso. O Irã não aceita Israel na região. O governo do Irã, depois de 1970, né, eles assumiram lá, eles são radicais. Então eles não aceitam Israel. Eles não aceitam, eles querem destruir Israel. Então, o tempo todo. Então um jeito de enfraquecer Israel é financiando esses grupos que estão mais próximos da fronteira de Israel. Pediu pra dar uma afastada. Segunda vez que eu tomo um pito pediu aqui, eu tô afastando ou tô perto? Daqui a pouco você que vai chegar aqui, tá? Você fica aí. Mas falando mais sobre o assunto, conta um pouco pra mim sobre o assunto que você falou do seu amigo que mora lá, como que tava? Ele tava dirigindo e tal? Então, eu tenho familiares que vivem em Israel. Um primo meu tem 4 anos e meio que mudou com a família. E eu recebi num grupo do WhatsApp. Eu entrei num grupo do WhatsApp que tem atualização da guerra, né? No Rio de Janeiro, só dando um pause aqui, no Rio existe um aplicativo que quando tem tiroteio em alguma região, faz um alarme e aparece. Não sabia. Existe, por causa da briga. Em Israel tem a mesma coisa por causa de bombas, né? E por acaso nesse grupo alguém mandou, região tal tá sendo bombardeada. Isso é toda hora, tá? As cidades do sul de Israel sofrem com essas bombas, porque você não tem muito tempo. A bomba vai, toca uma sirene na cidade, porque eles conseguem detectar isso. Quanto mais perto da fronteira, menos tempo você tem para se proteger. Eles dizem que é 15 segundos ali na fronteiriça, né? E eu vi que a cidade perto onde ele mora estava sendo bombardeada. E eu mandei um WhatsApp para ele. E aí, tá tudo bem aí? Eu vi que tá caindo bomba aí na região. Ele me mandou um áudio depois. Ô, Beni, eu tava dentro do carro, conversando com meu irmão no Brasil. Eu tava dirigindo, indo para casa. Eu tava ouvindo barulho de bomba caindo, mas eu não sabia onde que tava caindo. Assim, foi uma coisa de filme, parecia coisa de filme. Mas ele estava ouvindo o barulho. Não sei se estava caindo tão perto, mas às vezes não era tão perto. Às vezes era perto, mas ele não viu o clarão. Mas ele estava ouvindo o barulho das bombas caindo. Então, isso hoje virou uma realidade em Israel. Bomba caindo. Os caras jogam bomba, cara, foguete. Uma saraivada de não sei quantos foguetes. Então, se não fosse essa bateria antiaérea... Israel tem um equipamento que chama Iron Dome. Iron Dome é como se fosse uma bateria que ele consegue detectar o foguete chegando e ele tem um foguete que bate contra. Quando bate contra, esses pedaços fragmentam. Então, se eles caem, eles não criam danos.
né? Só que eu te falei, ela consegue interceptar 90 e poucos % dessas bombas que chegam em Israel. Quando é grande quantidade que vai, eles não conseguem. Israel está desenvolvendo um sistema de laser para cortar isso. Tá? Mas ainda não está funcionando. Porque virou uma realidade isso. E como resolver isso? Exato. Eu gosto de usar exemplos práticos. Imagina um vizinho seu jogando pedra na sua casa. Okay? Caiu no seu telhado, quebrou o telhado. Você deixou para lá, porque você não quer confusão com ninguém. Ele joga de novo, quebra de novo. Você deixa para lá. Na terceira vez ele acerta a cabeça da sua filha. Você encontra sua filha no chão. O que você faz? Tá, bate na casa dele. No segundo que foi no telhado, você chama a polícia. A polícia foi lá, começou. Na terceira vez ele acerta a filha. Então isso é mais ou menos o que acontece lá. Israel sofre com essas bombas. Tem esses escudos. A gota d'água dessa guerra, a gota d'água foi que eles entraram e fizeram esse massacre. Se fosse só algumas bombas entrando no Israel, nunca ia entrar. Nunca. Não ia entrar agora. Nunca não ia entrar agora. Já tiveram algumas operações no passado para desmantelar esse sistema que de bombas que eles mandam. Mas o massacre foi a gota d'água. Eles entraram dentro de Israel, entrou dentro da sua casa, matou seus filhos. Com crueldade. Você vai ficar de mão atada? Sendo que você é uma das potências militares maiores? E as pessoas falam, mas a reação tem que ser proporcional. O que seria a reação proporcional? Arrumar 1.000 israelenses, entrar em Gaza, achar uma festa, matar 250 pessoas, sequestrar mulheres e idosas, né? Entrar numa comunidade e sair matando na facada, com tiro. Ué, o que é proporcional? Né? É isso para ser proporcional? Não é. Eu entendo. As pessoas que estão de fora ficam chocadas com a situação. Mas é o que eu te falei, a gente não está lá, é muito fácil falar. É muito fácil falar. Então eu acho que, eu não sei quando que vai terminar essa guerra, como vai terminar essa guerra. É normal que Israel não fica muito tempo em guerra. Estou falando uma guerra durante muitos dias. Eu acho que a solução lá é entrar uma comissão internacional e assumir aquilo. Quem vai fazer isso, eu já não sei. Só não pode deixar o Hamas se fortalecer de novo, porque senão é isso que vai acontecer. A Israel sai, o Irã continua pondo dinheiro, né? Muitas armas chegam pela fronteira com o Egito, então é do Egito. Mas sem o governo egito saber, tem túneis, tá? Muitas armas eles produzem na própria Gaza. Hoje eles já têm alguma tecnologia. Cada dia está piorando. Estou falando, essa tecnologia está melhorando. Eles estão fazendo bombas mais potentes. E daqui a pouco eles têm bombas que acertam qualquer lugar do território israelense. Ou seja, a opção que Israel tem é desmantelar o Hamas, acabar com isso, com essa estrutura, e alguma comissão internacional tem que assumir essa região, desenvolver essa região e dar uma vida melhor para as pessoas. E quem sabe, né? Quem mora em Gaza vai poder ir para a Cisjordânia e da Cisjordânia para Gaza, porque hoje o território palestino é dividido em 2. Então essa turma não pode vir para cá, nem essa vir para cá. Por quê? Por causa de Israel? Por segurança. Isso é segurança. Isso é por causa de segurança. Senão vai ter que passar no meio de Israel. Essas fronteiras foram definidas por causa de guerra. No primeiro momento, em 48, quando eu te falei, quando Israel foi independente, virou independente, teve na partilha a chance de criar o Estado palestino. Eles não quiseram. Os países em volta não aceitaram. E aí tiveram guerras, aí definiram fronteiras. E aí, ou seja, o espaço diminuiu. Israel pode devolver alguma terra? Sim, pode. Mas eu quero garantia que você não vai me atacar mais. Você tem que me aceitar na região. Ponto, não tem outra opção. É isso que vai ser. Daqui pra frente, você acha que vai acontecer o quê? Você acha que eles vão tentar cobrir o Hamas, igual eles estão falando, Iraque, Irã? O que acontece? O exército está do lado de fora de Gaza para entrar dentro de Gaza. No primeiro momento, eles bombardearam para enfraquecer, né, e destruir algumas coisas. Mas, para terminar, teria que entrar.
Tô falando, para caçar os terroristas, alguma coisa, teria que entrar. Nem sei se todos já estão lá e já fugiram. Tá? Por mar, por qualquer coisa. Eles conseguiram matar e eliminar alguns líderes e algumas pessoas que planejaram toda essa matança. Porque você não tem como entrar com soldado num território desse sem mandar bombas. Senão ia morrer muito soldado. Ia morrer gente de lá também. Então essa estratégia de enfraquecer o Hamas, só que a população sofre com isso, não tem... Sofre. Teve gente que ficou sem casa. Sofre. O que vai fazer? E a ideia é entrar. O porém, que se Israel entrar, talvez vai começar a guerra no norte de Israel, porque o Hezbollah já falou que se entrar, o Hezbollah entra. Só que os Estados Unidos está dando suporte para Israel. Falou que se Israel precisar, eles já estão com porta-aviões no Mediterrâneo, esperando, qualquer coisa vai ajudar. Então, assim, isso pode escalar para uma guerra maior e grande? Pode. Então vamos ver. Tem que esperar cenas do próximo capítulo. Eu não sei o que vai acontecer. O povo lá... Por enquanto Israel não entrou, a turma lá de cima não começou. Por enquanto é só bombas de pequeno alcance, né? Então vamos esperar as cenas das próximos dias aí, né? E o que o seu coração pensa sobre isso, assim, falando assim? Então, eu sou judeu, eu fui educado numa cultura judaica, eu amo Israel. Eu vou te falar que semana passada eu fiquei um pouco de luto com essa situação toda. Eu não perdi nenhum parente próximo e nenhum amigo próximo, mas eu tenho parentes que perderam pessoas, que conheciam pessoas que morreram. Então isso pra mim, eu que já morei no país, é muito triste, né? Eu quero que resolva rápido. Você vai falar, você fica do lado de quem? Claro que eu tô do lado de Israel. Mas eu não quero aniquilar o meu inimigo. Israel, se quisesse, acabava com Gaza. Você viu? Em três dias acabou com vários. Eu não quero. Tem que ter a coexistência dos dois povos. Você tem que me aceitar e eu vou te aceitar. E ponto final. E vai ter que ser assim. Não tem outra opção. Isso aí me deixa pensando cada vez mais sobre uma guerra dessa. O que é capaz uma arma? O que é capaz das pessoas? Porque, pensa bem, olha só... Mas o homem da Idade da Pedra já brigava, pô. Um dava porretada na cabeça do outro para roubar alimento. Então, o ser humano é assim desde a Idade da Pedra, né? Mas é muito... Por exemplo... É triste, né? Triste. E outra coisa, você como judeu, eu vejo que o judeu... Para a gente estar aqui hoje, sim, a chance era quase menos que zero, para falar a verdade. Porque pensa bem os seus familiares antepassados, o que eles sofreram. A parte do meu pai não sofreu tanto, porque eles vieram para o Brasil na década de 30. Eles vieram da região do Império Austro-Húngaro, depois aonde que meu avô nasceu virou Alemanha. E minha avó veio da Polônia. Ela veio antes da Segunda Guerra. Porque se ela tivesse lá da época da Segunda Guerra, provavelmente eu não estava aqui. É porque meu pai não ia ter nascido. O meu lado materno já vivenciou a guerra. Só que os meus avós, gregos, conseguiram sobreviver porque eles tinham um documento falso no nome deles. Porque o nome dos meus dois avós é bem judaico. O meu avô chamava Isaac Jacob Menashe e minha avó chamava Sara Menashe. E eles tinham uma identidade falsa com nome grego. E eles ficaram escondidos. O meu avô chegou até a ser preso uma época porque ele era comunista. Meu avô era comunista. Ele não aceitava certas coisas. Ele largou o comunismo depois de alguns anos porque ele viu que o pessoal perseguia muito os judeus. Mas meu avô ele não foi preso como judeu. Ele não chegou a ir para campo de concentração, mas teve um atentado próximo do bairro dele, que alguém matou um nazista, um alemão. Eles pegaram todo mundo da região e prendeu todo mundo. E ele foi nessa. Ele ficou 2 anos preso. Enquanto isso, minha avó estava escondida numa casa de uma cristã que estava correndo risco, porque quem escondia judeu e os alemães pegavam, todo mundo tomava ferro. Se você escondia um judeu, você também era cúmplice. Então minha avó ficou escondida na casa dessa senhora, junto com meu tio, que nasceu em 43. A guerra terminou em 45. E
E teve uma época que meu tio ficou doente, cara. Eles tiveram que chamar um médico. E meu tio estava doente. Igual eu te falei, judeus, os tradicionais fazem circuncisão com 8 dias de vida. Se o médico visse ele pelado, ia saber que era judeu, era circuncisado. Então, por acaso, quando o médico chegou, e ele estava com sintoma de gripe, peito cheio, tudo, o médico perguntou onde que essa criança está dormindo. Aí ela falou, naquele chão ali, então eu não vou nem examinar ele. Isso foi uma coisa de Deus, assim. Porque às vezes ele podia denunciar para os alemães que tinha um judeu lá. A própria população fazia isso. Então, a minha avó conseguiu sobreviver. Eles ficaram na Grécia até mais ou menos 54. Terminou em 45, segundo em 54. E meu avô teve uma irmã que sobreviveu na Segunda Guerra. O resto, todo mundo sumiu. Sumiu. Você não sabe para onde que foi. Ele teve uma irmã que sobreviveu, conseguiu esconder com as 2 filhas e foram para Israel depois. Então a família que eu tenho em Israel é muito por causa dessa tia, que teve 2 filhas. As 2 filhas já faleceram, né? Mas a família que a gente tem em Israel, uma parte vem deles. E meu avô veio para o Brasil. Eu nem sei exatamente por que ele veio para o Brasil. Porque a tendência era ir para Israel também. Exato. Só que Israel não existia ainda. Mas muitos judeus estavam fugindo para aquela região para se instalar lá, né? Queriam se instalar naquela região. Muitos judeus iam para lá. Mas estava na mão dos britânicos nessa época. E hoje, por exemplo, Eles, na verdade, vieram para o Brasil porque alguém falou com meu avô que aqui tinha mais oportunidade. Então, é isso que eu pensei. Né? Porque o pós-guerra na Grécia economicamente estava muito ruim. Então ele veio para cá por causa de oportunidades. Mas imagina naquela época, você não tinha internet, você não tinha informação de nada. Você entrar num barco com a sua família e vir para cá, pousar num lugar. A sorte que meus avós falavam... Existe um dialeto judaico que chama ladino. O ladino, na verdade, é um espanhol que os judeus falavam na época quando eles moravam na Península Ibérica. Quando teve a Inquisição, eles fugiram para a Grécia. Só que o ladino foi junto. Então, lá na Grécia, muitos judeus viviam em bairros só de judeus. Eles não falavam grego, falavam ladino. Olha que legal. Isso foi passado em várias gerações. Então, minha avó chegou no Brasil, ela falava... ela parece um espanhol, com algumas palavras parecidas com o italiano. Era o ladino. Então, ela conseguiu se comunicar melhor aqui, porque o espanhol é muito próximo do português. Olha, isso então, é legal. Por exemplo, em espanhol, filhos fala hijo. Sim. Em ladino falava filho. E aqui fala filho. Então, o ladino era muito próximo do português. Era uma língua latina. Era uma mescla de espanhol. É uma língua que hoje está morrendo, porque essa turma toda já faleceu. Mas a gente tem documentação, tem tudo. Então, minha avó chegou em 54, a minha mãe chegou... A minha mãe nasceu em 47. Eles iam para o Rio de Janeiro, mas depois eles falaram, vai para Belo Horizonte, tem uma comunidade judaica legal lá. E ele veio parar aqui. Aí aqui, minha mãe encontrou meu pai. Meu pai nasceu no Brasil. Meu pai já falecido. E assim apareceu o Beni. Aí nasceu o Beni. Olha. Então essa história, assim, é uma junção de vários fatos, né, cara? É uma coisa muito doida, assim, né, se for pensar. E o bom é que você tem essa história, né? Porque tem muita gente que não tem, né? Não tem nada marcado, assim. Vem de famílias que não sabem nem de onde que vem. Não sabe, mas ou veio de português, ou veio dos negros, ou veio dos índios, né? Porque o Brasil foi criado em cima disso. Definitivamente. Portugueses, espanhóis, italianos. A comunidade italiana é muito grande no Brasil. Japoneses, né? Tem alemão. Mas, assim, eu estava lendo uma reportagem, eu queria que você confirmasse isso, como você morou lá. Sim, sim. Eles falaram, assim, que o número de ancestral hoje em Israel é muitos antepassados russos. Isso é verdade ou não? O que acontece? Quando a União Soviética quebrou... Né? A União Soviética quebrou quantos anos atrás? Eu não sei a data, cara. Me desculpe, meio ignorância. Depois da Guerra Fria? Não. Depois, a União Soviética quebrou, não sei se foi na década de 90, 80, 90. Acho que foi 90. Muitos foram morar em Israel. Israel existe uma lei no país que todo judeu tem direito do retorno. E está baseado, essa lei,
depois que teve a destruição do segundo templo de Jerusalém, muitos judeus fugiram da região. Então eles criaram essa lei na Israel moderna, que todo judeu tem direito de voltar. Então se eu quiser mudar para Israel, eu consigo. Eu tenho que demonstrar a documentação, né? A embaixada me cobra alguns documentos, eu consigo. O país ele até paga a minha passagem para ir para lá. Ele subsidia você durante algum tempo, eles incentivam, porque Israel é o lar dos judeus. Então, muitos russos que eram judeus foram morar em Israel. Mas a maior quantidade hoje lá é russo ou não, de ancestrais? Não, mas imagina um país que tinha na época 6 milhões de habitantes e chegaram 800 mil russos. Tinha 6 milhões de habitantes em Israel. Chegou assim 800 mil russos. Eu não sei se ficaram os 800 mil, tá? Alguns foram para Israel para tentar ir para algum outro país, para a Europa ou para os Estados Unidos. Então hoje o russo é a terceira língua mais falada em Israel. Primeiro é hebraico, depois árabe. Existe 2 milhões de muçulmanos vivendo em Israel. São cidadãos israelenses com direitos, né? Você tem cargos altos na polícia que são muçulmanos que fazem parte. Você tem médicos importantes que são muçulmanos, né? Eles têm acesso a muita coisa. Muita gente fala que Israel segrega a população muçulmana. Não existe país muçulmano que existe o que Israel faz. Ao contrário, com judeus. Não existe país muçulmano que tem judeus que vivem igual os muçulmanos que vivem em Israel, dentro. Não estou falando fora, não estou falando Gaza e Cisjordânia, estou falando Israel. Ou seja, eles participam da sociedade israelense. Então você vai ver placa de trânsito em Israel, está escrito em hebraico, está escrito em árabe e escrito em inglês. Não em russo, em inglês. Mas o russo é a terceira língua mais falada pelas quantidades de russo que chegou para lá. Eu vi uma reportagem. Agora, em Israel, grande parte da população fala inglês. Grande parte fala inglês. Mas aí quando fala, por exemplo, tem gente que fala assim, vou te dar um exemplo. A Colômbia é a Israel americana, por exemplo. A Israel dos Estados Unidos, é a Israel da América Latina, perdão, a palavra. Israel é o representante da América lá naquela região, é isso? É, como se fosse uma coisa assim. Por que os Estados Unidos é tão ligado a Israel? Por vários motivos. A segunda maior comunidade de judeus do mundo é nos Estados Unidos. Então você tem 8 milhões de judeus que vivem em Israel. Nos Estados Unidos você tem 5, 6 milhões, se eu não me engano. 5 milhões. Você tem uma comunidade judaica gigante nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque foram morar lá, não é todo mundo que sabe. Nessas ondas de invasões nessa terra, no passado, muitos judeus fugiram da região e foram morar em outros lugares. Estados Unidos é um deles, né? Foram morar lá. Agora falando de Igual italianos vieram para cá, japoneses vieram para cá, eles foram para lá. Então a comunidade é muito forte. Agora muito forte. Até entrando nessa pergunta, eu queria voltar naquele assunto sobre os judeus. Você disse que eles eram, pelo motivo do própria época da Segunda Guerra Mundial de Hitler, do nazismo, eles eram falados deles, mas qual que era? Eles tinham uma qualidade, além de trabalhar no mercado financeiro, tem alguma coisa diferenciada? Por exemplo, se você fala isso comigo, me faz eu pensar assim, os Estados Unidos ele tem uma grande quantidade de judeus e cresceu de uma maneira estrondosa também, deve ser por conta disso? Pode dizer? Os judeus, durante muito tempo, foram perseguidos em vários momentos da história. Okay? E eles, não hoje já está muito mais, né? Mas naquela época eles se especializavam em algumas coisas para sobreviver. Okay? Você pega, por exemplo, o mercado de pedras preciosas. Tem muita gente muitos judeus mexem com isso. Porque era uma coisa fácil de você pôr no bolso e rachar fora, quando você era perseguido em guerra. Você pega violinistas, tem muitos violinistas bons que são judeus. Porque era um instrumento fácil de carregar. Tinha algumas coisas assim, sabe? Se eles eram proibidos de comercializar, eles trabalhavam no mercado ilegal. Eles faziam isso no passado, né? Agora, não é todo mundo. É muito comum que no judaísmo a gente tenha um incentivo muito a estudar, sabe? Isso é incentivado dentro das famílias judaicas. O estudo. Estudar. Por quê? Tudo que você aprende, conhece e põe aqui, ninguém tira de você. Se você vai amanhã para qualquer lugar, você está com isso aqui.
Então tem isso. Mas isso era muita coisa no passado, cara. Hoje mudou muito, sabe? Então, aí você me pergunta, por que foram perseguidos os judeus na Segunda Guerra? Não só os judeus, os ciganos, os homossexuais, pessoas que tinham problemas físicos ou mentais. Eles mataram todas essas minorias. Eles queriam fazer a raça pura, né? E o judeu foi bode expiatório, que o Hitler pegou e vou perseguir eles. Eu não sei exatamente por que foram os judeus. Não foi simplesmente só os judeus. Agora, tinha os judeus normal, tinha os judeus de várias coisas, de vários trabalhos. Tinha artesãos, tinha um sapateiro, né? Trabalhava com várias coisas. Como é que você persegue um povo, né? Do nada, assim, sem ter motivo? Então, eles foram criados por bode expiatório, cara. E era uma discriminação que até hoje existe, né? É muito comum você falar, judeu tem dinheiro. Exato, é o que todo mundo Judeu fala. é rico. Criou-se esse... Estereotipo. Ou todo Por mundo isso eu que te mora na perguntei. comunidade é ladrão. Não tem esse estereotipo? Tem, Eu não posso nem ficar falando essas coisas, mas tem. com certeza. Né? Vamos lá. Eu não gosto de falar isso porque hoje é muito delicado esse assunto, mas existe. Existe. Mas ele não tem um histórico assim, é mais por questão mesmo. Bom, a história, assim, alguns anos no passado, tá? Existia uma perseguição contra os judeus porque os judeus não acreditavam em Cristo. Usavam usavam isso como argumento. Então a gente era infiel. Na verdade, eu te falei, os judeus tradicionais acreditam que o Messias ainda vai chegar. A gente acredita que o Jesus é um profeta, né? Mas ele não é o Salvador. Então usava muito isso também. Agora vamos falar um mesmo assunto, judeu e muçulmano. Sim. Por que os dois não se combinam hoje? Bom, a história fala que saímos do mesmo pai, né? Um foi pra cá, um pra cá. Mas isso é mentira que não se combina. Abraão? Filho de Abraão. Um saiu Isaac, outro Ismael. Mas eu não sei, eu não sei essa parte da Bíblia para explicar, mas é isso aí. Mas combina. Em Israel tem 2 milhões de muçulmanos que vivem lá. Dá certo. A coexistência existe. O problema é quando você tem extremista dos dois lados, cara. Quando você tem um extremista e um outro que não aceita o outro de jeito nenhum, é um problema. Então, ela funciona. Aqui mesmo em Belo Horizonte, a gente tem uma comunidade árabe gigante. Né? E tem muitos que fazem negócios com judeus. Então isso não é... Isso é um problema lá em Israel. Né? Tem um problema lá por causa de religião, por causa de extremistas. Agora, cada vez que acontece esse tipo de atentado em Israel e a população sente, a chance da população amanhã eleger um líder mais do lado radical é grande. Verdade. Então, o que isso fala pra gente? Que qualquer terrorismo e bomba que cair do lado de lá vai gerar uma situação mais difícil para o povo palestino. Por isso que tem que resolver esse problema com o Hamas. O Hamas, ele tem que ser eliminado. Acabou. Aí você fala, mas eles recebem incentivo do Irã. É um problema. É um problema. Tem que cortar isso, cara. Se pensar no Irã... Aí teria que entrar dentro do Irã. Loucura, né? Não, aí era uma guerra de proporções gigantescas. Porque o Irã hoje está muito próximo da Rússia. Mas olha só o tanto de russo que tem em Israel. Sim, mas... Pensa, é porque eu vi uma reportagem falando sobre isso, fazendo a conexão da guerra da Rússia. É por isso que eu te Mas esses perguntei. russos que moram em Israel, eles fugiram da Rússia. Eles não queriam ficar na Rússia. Eles fugiram para ter uma vida melhor. Eles não vão lutar pela Rússia. Você está entendendo? Entendi. Faz total sentido. Muitos muçulmanos que vivem em Israel vivem bem. Israel, hoje, o salário mínimo, só para você ter ideia, é mais ou menos $1.200. Você tem uma educação pública, uma saúde pública muito boa.
Diferente um pouco aqui do Brasil, que a gente nesses pontos tem problemas. Ou seja, quem vive em Israel tem uma vida boa. E todas essas chegadas de imigrantes em vários países da Europa, o pessoal não foi porque eles foram para ter uma vida melhor. Né? As pessoas saem para ter uma vida melhor. Isso aí é uma O coisa. problema é o extremismo. O extremismo é um problema. Só que cada vez que tem um atentado e nesse tamanho que teve agora, as pessoas talvez que queriam fazer paz do lado de Israel falam, realmente não tem jeito. Eu vou ter que aumentar minha segurança e vou ter que tratar o meu vizinho de outra forma. Porque eu abri as portas para tentar aproximar. E o que eu recebi? Alguém entrando, degolando gente, esfaqueando gente, queimando gente. Você está entendendo a situação aqui? Esse que é o problema, cara. Aí passa a ser uma rejeição social. Não, e como isso já acontece há vários anos, isso vai passando de geração em geração. Então é um menino que perdeu o pai, é um outro homem que perdeu a esposa, dos dois lados. Exato. Isso vai criando uma dificuldade cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. Por isso que eu acho que resolver esse problema em Gaza teria que ter uma comissão internacional que tivesse disposta a policiar essa região para ajudar a desenvolver. Porque se for alguém, uma ONG, por exemplo, que vai tentar trabalhar numa boa, filho, ele vai ser morto. Não vai conseguir. São grupos extremistas, armados, não vão deixar, né? Então tem que acabar com esses grupos. Hamas, Hezbollah, eu sei que é difícil, não é fácil. É a mesma coisa, vamos acabar com o tráfico de droga no Brasil. consegue. A quantidade de dinheiro que essa porcaria, desculpa falar porcaria, mas é uma porcaria, no meu modo de ver, que gera, é muita coisa. É muito dinheiro. A gente sabe que tem gente do lado de cá e do lado de lá que recebe dinheiro por causa disso aí. A gente sabe como é que é. Então é muito difícil de acabar. E a arma ela se tornou agora um polo econômico ali que está trazendo muito benefício financeiro. Você tá falando as armas? Exato. Ah, isso com certeza. Mas de todos os lados, né? Porque hoje você tem quais parentes que moram lá hoje atualmente? Parentes? Bom, eu falei, essas tias que fugiram na época da Segunda Guerra, que eram irmãs do meu avô, as duas casaram e tiveram filhos lá. E esses filhos já tiveram outros filhos. Então, essa é uma parte da minha família que tem lá. Eu tenho um primo de primeiro grau que mudou há alguns anos. A filha dele, inclusive, está no exército. Eu converso com ela de vez em quando. E o que ela fala sobre... Ela está numa base no norte, não tão perto da fronteira, mas ela tá nessa base. Em geral, as meninas não são combatentes para entrar na guerra, elas ficam mais em bases militares, né, dependendo do serviço. Eu só pergunto como é que você tá, como é que estão as coisas aí. É um momento de tensão. Esse primo meu, ele estava muito ansioso. Outro dia eu falei, Kiko, começa a fazer atividade física, filho. Vai fazer bem pra sua cabeça. Vai fazer, vai correr, vai pra academia. Hoje ele me ligou, eu tava na academia. Tava malhando lá na academia com o filho. Assim, a vida continua. A vida continua em Israel. Né? Algumas vezes tem alarme que bomba tá caindo, eles param, tem que entrar. Em Israel, como é que funciona? Muito reservista foi chamado. Lá os meninos de 18 a 21 anos é obrigatório servir exército e mulheres de 18 a 20. Mulheres são mais ou menos 2 anos. Quando eles deixam o serviço militar e tem uma guerra desse tamanho, eles são convocados de novo. Quando você fala reservistas, é isso. Então até certa idade eles são obrigados a apresentar para o exército. Se tiver guerra, tem que ir para o combate, cara. É larga muito seus triste. empregos e... Existe um auxílio guerra, auxílio exército lá. Se você sai do seu trabalho, você não fica sem receber. O trabalho é obrigado a pagar, o governo ajuda também. Tem ajuda dos dois lados. O problema é que numa dessa morre, menino. Morre, gente. Teve um reservista da Argentina que mora em Israel, que morreu há pouco tempo. Eles descobriram... E eles estavam correndo atrás de uma bandeira do Boca Juniors para fazer o velório do cara. Olha só. Olha. Isso aí. Nossa. Em Israel tem muitos argentinos. Tem mais argentinos do que brasileiros lá. Por quê?
Porque a comunidade judaica na Argentina é muito grande, né? E nessas ondas da economia argentina não tá tão boa, muita gente migrou para Israel. Muitos judeus, né? Foram morar lá. E agora tá em uma grande quantidade. Não tem mais que brasileiro. Assim, pra gente fechar e conversar mais um pouco da sua área profissional, qual que é a mensagem que você quer passar para as pessoas sobre essa guerra? Cara, se é que tem alguma coisa... Uma guerra dessa não tem muita coisa positiva para tirar, mas é isso. Para ter paz tem que largar as armas, cara. Não tem que aceitar o outro e vão viver em... A coexistência tem que ter. Senão essa guerra nunca vai acabar. Um tem que aceitar a existência do outro e ponto. Esse é o que todo mundo sonha, né? É mais inteligente, né? Vão ajudar, assim todo mundo vai ser mais feliz. Será que eles pensam isso? Difícil, A gente espera, né? Eu tenho família lá, eu espero, né? Eu vejo eles assim, pra mim não é legal. Eu não fico satisfeito com isso. Então tem que resolver. Também não ficaria. Hã? Também não ficaria. Não ficaria. Do seu lado. Agora, se tiver que ir pra guerra, Israel tá preparado. Israel tem um exército muito, muito forte. Por isso que eu te falei. Israel não pode perder a guerra. Se perdeu a guerra, acabou. Ela é expulsa, acabou. Não dá. Então, por isso que eu falei, não tem outra opção, tem que ter paz. Um tem que aceitar o outro. E assim vai ser. Não tem outra forma. Mas o outro tá bem enfraquecido agora, né? O outro tem... Bom, não tá à toa, né? Para toda ação tem uma reação. Exato. Para toda ação tem uma reação. No Krav Maga, se a gente vai falar sobre o Krav Maga, né? A nossa filosofia no Krav Maga, como é que funciona? Tinha até uma frase que o criador do Krav Maga falava, que é assim, seja bom o suficiente para evitar o conflito. Isso a gente pode levar para as coisas que estão acontecendo lá. Seja bom o suficiente para evitar o conflito. Mas se você for entrar num conflito, faça o certo. Isso no Krav Maga a gente usa muito para isso. Quando eu estou sendo agredido ou ameaçado, somente agredido, ok? Vamos supor que alguém está me estrangulando. Se não deu para evitar essa situação, mas alguém está me estrangulando, uma menina entrou no elevador, o vizinho bêbado estrangulou ela. Ou seja, ela não conseguiu evitar esse problema. Então agora tem que ir para o plano B. Aí faço o certo. O que eu faço? O certo é resolver esse problema. Você tem que resolver esse problema, porque senão você vai desmaiar daqui a pouco. Isso a gente usa no Krav Maga. No Krav Maga a gente o tempo todo educa nossos alunos a ter comportamento de segurança no dia a dia. Mas a gente ensina eles a terem autoconfiança. Autoconfiança para chegar em alguém que está pondo o dedo na cara e ele começar a olhar no olho sem abaixar a cabeça. Ok? Autoconfiança para poder andar na rua sem ter medo. Tem muita gente que anda na rua porque tem medo. Às vezes vê alguém pedir esmola, a pessoa não consegue nem olhar no olho. E às vezes o cara não veio fazer nada, ele só veio pedir esmola. Olho no olho. Autoconfiança. Isso é treino. Treino você vai ganhando e vai desenvolvendo. Você vai treinando fisicamente, isso vai desenvolvendo o seu psicológico. É muita força interna. Então isso a gente usa muito no Krav Maga. O Krav Maga ele está muito... Tanto que a gente chama o Krav Maga uma arte de defesa pessoal. O Exército de Israel, a sigla é IDF. Israeli Defense Force. Exército de Defesa de Israel. Israel normalmente só entra numa guerra quando ele é atacado. É muito difícil Israel entrar numa guerra antes de ser atacado. A verdade é que na guerra do Sinai, Israel teve uma ação que bombardeou todos os aviões do Egito no chão. Mas a guerra já estava iminente, já tinha prova que ia acontecer. Só foi um ataque preventivo, mas a gente usa isso muito no Krav Maga. Se você conseguir resolver o problema antes de acontecer na sua vida, faça. Por que você vai esperar o problema acontecer? Isso a gente usa muito na nossa técnica. Agora, se aconteceu, tem que dar resposta. A agressão está acontecendo, não tem outra opção, tem que dar resposta. A gente está falando sobre agressão, não estou falando sobre uma ameaça ou um assalto, tá? Ameaça, assalto,
É outra situação. Qual? Bom, se alguém põe a arma na sua cabeça, quer levar sua carteira, se tem a opção de dar a carteira, ele vai embora e você sai sem a carteira. Não é 100% que ele não vai disparar. Tem gente que dispara. Ok? Tem opção de reagir? Tem. Tem opção de reagir. Funciona? Funciona. Você tem que ter um nível de Krav Maga um pouco mais elevado para reagir numa situação dessa, mas funciona. E quando alguém põe uma arma na sua cabeça e fala, ó, sua filha vem comigo ou você sai daqui? Aí você também tem a opção de não reagir, vai levar seu filho. Então a técnica, ela funciona, tá? E até para situações extremas. Claro que se o cara está em longa distância, eu não tenho que fazer, a não ser acalmar ele, né? Mas existem situações de violência extrema, que você tem que dar alguma resposta. É questão de sobrevivência. E a gente treina isso no Krav Maga. Né? Ele acompanha muita situação que acontece em Israel. É. Porque foi criado lá, né? Total. Uma vez eu vi alguém colocando em algum perfil. Você já viu um perfil que chama Hoje Militar? É um perfil famoso que fala sobre assuntos de guerra. Alguém perguntou o que ele acha, se acha importante hoje numa guerra atual o soldado saber a defesa pessoal. Okay? Porque é muita coisa sobre foguete, você tem arma, você não precisa mandar o soldado. Você manda o soldado, a última coisa que você faz é mandar o soldado. Você tem muita perda humana. E a resposta foi sim, é importante o soldado treinar, porque quando você dá técnica de defesa pessoal para alguém, né, você aumenta a autoconfiança desse soldado. Então, para qualquer atitude, coisa que ele vai ter durante a vida militar dele, numa guerra, se ele tem autoconfiança, é muito mais fácil. E isso não só numa guerra, mas no seu trabalho. Né? No seu trabalho. Se você é uma pessoa medrosa, como é que você vai sentar na mesa com as pessoas e conversar? Então o Krav Maga ele desenvolve a autoconfiança. Autoconfiança para você ser bem no seu negócio. Autoconfiança para você poder ir na frente da sua turma na escola e falar num trabalho na frente de todo mundo sem ter medo. Então a gente trabalha muito isso. O pessoal faz curso de como falar em público. Lá no Krav Maga eu ponho o pessoal para puxar aquecimento. Então o aluno chega numa determinada graduação, puxa aquecimento. Homem, mulher, criança, se dependendo da graduação, é ele que puxa. Então a gente desenvolve muitas coisas no tatame. Disciplina, respeito, autoconfiança, né? Então eu acho que isso tudo é importante para um soldado. Que a gente falou isso por causa que alguém perguntou, você acha importante alguém fazer defesa pessoal? Mesmo com toda a modernidade que tem uma guerra hoje, sim. Sim, porque ele fica com autoconfiança, ele tem... Né? Ele não fica com medo, e na guerra você precisa ser assim. Só puxar um pouquinho aí o microfone. Eu tô saindo do microfone, toda hora eu tomo um puxão de orelha. Mas tá de boa. E, assim, o Krav Maga, você tá falando muito sobre autoconfiança. O que mais ele hoje ajuda numa pessoa? Então, você faz é uma atividade física. A gente não considera o Krav Maga como esporte porque não tem competição. Okay? O objetivo aqui não é ganhar medalha e troféu. Então você tem uma atividade física que trabalha exercício aeróbico, exercício de alongamento, exercício de força. Ou seja, isso é benéfico para a sua saúde. Quando você faz atividade física, você tem liberação de hormônios de prazer. Isso todo mundo sabe. Mesmo o cara que é sedentário sabe, mas não faz. Exato. Né? Então você tem psicologicamente te faz bem. Por isso que eu falei pro meu primo lá em Israel, vai fazer atividade física, cara. Vai fazer. Você tá ansioso, tá fumando o tempo todo, bebe. Vai fazer atividade física, isso vai fazer bem pra sua cabeça. Porque a filha tá na base, né? O namorado da filha tá no sul. Ele pode ser que ele vai ter que entrar, o namorado da filha. Se o exército entrar no sul, ele vai. Menino de 18, 19 anos. Então ele fica ansioso. Eu falei, vai fazer atividade física todo dia um pouco, que isso vai fazer bem pra sua cabeça. Então o Krav Maga ele desenvolve isso, o lado físico, o lado psicológico, a defesa, a segurança, né? Tudo isso é desenvolvido lá. Fora que é um ambiente familiar, você tem pessoas de vários tipos, tem homem, mulher, tem mais velho, tem mais novo, tem criança. Assim, o nosso ambiente é muito família. É muito família. Muito saudável, assim. Que é o ambiente judeu. Mas a gente abraça todas as pessoas lá, não tem essa... Eu tenho alunos de vários lugares, não tem isso. Lá é aberto para o público.
Muito legal. E tem agenda, alguma coisa que você quer falar sobre o Krav Maga? Sobre A gente estava com um seminário marcado para esse sábado, domingo agora. Por acaso ia vir um mestre de Israel dar o seminário. Então a gente está 3 meses já organizando esse seminário. Eu já tinha 100 pessoas inscritas no seminário. Então, na verdade, ele iria para São Paulo, fazer um seminário em São Paulo, com nossos amigos que tem em São Paulo, no sábado, e no domingo ia ser aqui em Belo Horizonte. O seminário foi adiado por causa do Hamas, por causa da guerra. Eu falo do Hamas por causa da guerra, né? Se não tivesse tido isso, o aeroporto de Tel Aviv ficou fechado, então o mestre não consegue sair de lá para vir dar o seminário. Então adiamos o seminário para outra data. E tem mais alguma outra agenda também que você quer Não, falar? a gente não. Basicamente, a gente vai ter alguns exames de faixa agora no final do ano. E, assim, o evento maior é esse seminário, porque é um mestre que foi aluno direto do criador do Krav Maga. Olha, É. Ele é um israelense que já está com 64 anos. Foi aluno direto do criador do Krav Maga. e ele ia em São Paulo, de lá ele ia passar Ele ia aqui para para São fazer... Paulo, depois ia vir para Belo Horizonte. Como que ele chama? Eyal Yanilov. Eyal. Os nomes é bem difícil, viu? É. Não dá pra falar não. Ia tentar aqui, mas eu gaguejei. É. Bom, o papo tá bom, mas vamos fechando aqui, cortando. Geralmente no final nossa aqui eu faço um fechamento aqui. Sim, claro. Um bate-bola de palavras aqui. E eu falo uma palavra, você fala outra pra gente fechar com chave de ouro aqui. Tá bom, vamos embora. Vamos começar pra gente terminar e fechar? Judeu. Judeu é um sentimento, é um povo, é uma tradição, é amar Israel, é tudo isso. É Israel. família, é muito mais que só a simples religião. Israel. Israel é a terra dos judeus, é o lar judaico, né? Krav Maga. Krav Maga é um estilo de vida. Família. Família é o nosso suporte do dia a dia para tudo. Sucesso. Sucesso. Sucesso é fazer uma coisa que você gosta e que te traz muita alegria e felicidade. E sustento, né? Exato. E a última palavra eu vou deixar você falar agora. Eu não gosto mais de deixar uma palavra porque ela não é só uma palavra, né? Benny Schickler. Benny Schickler. Quem sou eu, Benny Schickler? Pode falar aí para fechar com a chave. Bom, eu sou um professor que já trabalho com Krav Maga há muitos anos, ajudo muitas pessoas, faço bem para muitas pessoas. Eu acho que a minha missão aqui na Terra é fazer isso. Eu já tenho 27 anos que eu trabalho com isso. Então, é isso, essa é a minha missão. Muito obrigado, viu, por você ter fechado. Se você quiser falar mais alguma coisa Não, também. é isso aí. Minha missão é poder ajudar as pessoas, poder passar o Krav Maga para as próximas gerações, né? E eu tenho sorte que eu faço isso como meu trabalho, né? Então é uma coisa que eu gosto. Parabéns, viu? É. Isso aí não é qualquer um. Não, Essa não é. encontrar A gente sabe que não. é muito difícil hoje. Graças a Deus eu gosto de fazer a coisa que eu trabalho muitos anos. E cada dia eu gosto mais. Isso é uma coisa diferenciada e poucas pessoas têm. Obrigado. Muito obrigado por você ter vindo aqui, viu, meu amigo? Falou, Conte Alisson. comigo. Tamo Valeu. junto aí.